Fala, turma, beleza? Bem-vindos novamente ao canal. Iremos falar agora sobre a toxina desrespeito e ao final do vídeo iremos ver quais são os tratamentos que o autor nos deu referentes à toxina desrespeito. A planilha onde estamos salvando essas toxinas está no link abaixo e irei deixar um card acima mostrando como usar a planilha. Seguiremos agora para vermos quais são os conceitos que o autor nos trouxe referentes à toxina desrespeito. Desrespeito é a irreverência a quem se deve respeito. Desrespeito é não ter respeito por quem se deve respeito. Ou seja, desrespeito é não ter respeito. De acordo com o dicionário, é um comportamento, atitude, particularidade ou quaisquer coisas e ou ações que denotam falta de respeito. Ou seja, desrespeito é não ter respeito. Pessoas desrespeitosas violam todas as regras de boa convivência. É claro, né, turma? Quem é que vai querer viver próximo a uma pessoa que vive constantemente desrespeitando outras pessoas? Mesmo que você tente mostrar para essa pessoa que ela não está respeitando outras pessoas, não existe opinião que possa mudar o seu ponto de vista. Quando uma pessoa age dessa forma, infelizmente, ela só afasta as pessoas e as oportunidades da sua vida. Dificilmente alguém vai querer fazer negócios com alguém que, no mínimo, não respeita outras pessoas. Muitas vezes reclamamos porque as oportunidades não surgem para nós, mas muitas vezes não entendemos que o simples fato de falarmos com alguém podemos estar até desrespeitando essa pessoa sem sabermos. Por isso que precisamos, no mínimo, ter noção do que é tratar alguém com respeito. Você consegue facilmente conhecer uma pessoa desrespeitosa pela forma dela se expressar. Isso acontece porque, geralmente, essas pessoas se expressam de maneira baixa, com palavras de baixo calão ou de maneira rude. Essa pessoa, nessa forma de se expressar, costuma agir com uma comunicação sempre agressiva e prepotente, independente de quem está ouvindo. Imagine você perder uma oportunidade de negócio milionária porque simplesmente não consegue se expressar de forma gentil. Apenas o desrespeito sai da sua boca. E muitas vezes essa forma de se expressar ela é agressiva e prepotente. Por isso que você perde uma oportunidade, muitas vezes milionária, por apenas não entender sobre regras de boa convivência. Ou seja, você como uma pessoa desrespeitosa não consegue respeitar ninguém. E se você não respeita ninguém, com certeza também não irá respeitar as oportunidades que irão surgir ao longo da sua vida. E conforme vimos, o desrespeitoso não tem humildade para reconhecer ideias, argumentos, exposições melhores que as suas. É claro, né, turma? Se uma pessoa não consegue entender que é desrespeitosa, não consegue respeitar outras pessoas, em que momento essa pessoa vai entender que existem exposições melhores que as dela? Jamais ela irá reconhecer uma ideia ou um argumento sobre a ação que ela está praticando. Todo sábio reconhece que sempre terá algo a aprender. Se essa pessoa não consegue entender que está sendo desrespeitosa, em momento nenhum ela vai ser sábia para saber que precisa aprender com outras pessoas a maneira correta de agir com outras pessoas. Então, o autor nos fala: escolha esse caminho, o caminho da sabedoria. Sendo uma pessoa sábia, você não irá afastar as pessoas e nem as oportunidades da sua vida. Escolha esse caminho, o caminho da sabedoria. Iremos agora para a planilha para verificarmos quais são os tratamentos que o autor sugeriu referentes à toxina desrespeito. Chegando aqui na planilha lavagem cerebral, estamos na toxina 59, desrespeito. Estas são as atividades que o autor sugeriu referentes a esta toxina. O primeiro item é: seja gentil. Conforme vimos, uma pessoa desrespeitosa não tem
respeito por outras pessoas. Em que momento você conseguirá quebrar esta forma desrespeitosa de agir, sendo uma pessoa gentil? Não é simplesmente ser gentil de forma falsa, é aprender a ser gentil de verdade. Coloque-se no lugar do outro. É importante você ter empatia por outras pessoas. Dessa forma, você irá conseguir ver onde está, vamos dizer assim, o erro de cada pessoa. Muitas vezes, uma pessoa, ela não teve a mesma educação que a sua, ou ela pode ter tido uma educação melhor ou até mesmo inferior, mas dificilmente seremos iguais. Cada pessoa tem uma forma de pensar. Aprenda a se colocar no lugar de outra pessoa e você vai entender que muitas vezes a forma de uma pessoa agir, até mesmo sendo desrespeitosa, pode ser pela forma como ela foi criada. Um exemplo disso é no item 3, onde o autor diz: não fure filas. Isso aqui é lógico, não existe essa questão de furar filas. Se você chegou de 10 horas em um lugar onde as pessoas começaram a chegar às 8 horas da manhã, não faz sentido você querer ser o primeiro se você chegou 2 horas depois, mas tem pessoas que fazem questão de furar filas. Ou seja, é o jeitinho brasileiro ou a pessoa que é mais esperta, que chegou tarde e foi a primeira a ser atendida. Outra coisa também interessante, não interrompa a fala de outras pessoas. Se você for observar isso aqui, acontece muito. Quando você está desenvolvendo alguma ideia em uma conversa, não demora muito para alguém chegar e interromper a sua fala. Quando você voltar a falar novamente, você nem irá lembrar mais do que estava falando. O item 5. Evite falar desesperadamente sem dar espaço para que o outro fale também. É o que acabamos de ver aqui. Muitas vezes a pessoa está expondo uma ideia e você não quer esperar ela terminar. Você já quer dar uma opinião. Só que também muitas vezes existem pessoas que falam, falam, falam e não deixam você expor a sua ideia também. Só que você não pode simplesmente chegar lá e interromper a pessoa. Se ela não estudou esse item 5, então ela irá falar desesperadamente sem dar espaço para você falar. Você, como uma pessoa respeitosa, você não irá interromper a outra pessoa. Mais uma coisa muito importante, turma, e isso aqui acontece muito. Evite ficar discutindo por tudo em qualquer lugar ou situação. Isso acontece muito aqui hoje em dia na questão de política. Vemos de forma comum as pessoas discutindo por esse tema. Isso aqui, turma, infelizmente dá muita confusão, mas a turma insiste em ficar discutindo por isso. E não é só política, não. Também tem futebol e até mesmo religião. Cada pessoa vai ter uma forma de pensar e não adianta você querer impor a sua forma de pensar para outras pessoas. Se você tem suas convicções, guarde-as para você. Se alguém pedir uma opinião a você, o bom é não dar, porque nem todo mundo quer ouvir opinião e conforme vimos, quem dá opinião não tem compromisso com o resultado. Então evite estar dando opinião. Apenas não discuta. Eu vi uma pessoa, turma, e isso aqui aconteceu agora há pouco, quando começaram a criticar o político que ela ama, ela quase teve um ataque. Ela começou a falar bem alto e colocando o dedo no rosto da outra pessoa, porque simplesmente a outra pessoa fez um comentário sobre o político de estimação dela. Eu me afastei porque realmente você acaba querendo se envolver, mas cada vez que a gente começa a estudar um pouco sobre as toxinas, você vai se policiando em cada ato que você vai praticar. Por isso que é importante, turma, estudarmos essas toxinas. Estamos na 59, o livro nos traz 110, mas até o momento o aprendizado está sendo muito grande. Pronto, turma, finalizamos agora mais um vídeo. Falamos sobre a toxina desrespeito. Ela faz parte da toxina insegurança. A próxima toxina que iremos falar é sobre discórdia e contenda. Ela é a número 60. Não esqueça de deixar um like no vídeo. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva. Caso queira deixar um comentário, iremos responder assim que possível. Caso este vídeo faça sentido para alguém que você conhece, por favor, compartilhe com essa pessoa. Nos vemos agora no próximo vídeo. Valeu!